Olá, eu sou Tatiara Soeiro, sou aluna do curso de Ciências Naturais da Unifespa e hoje nós vamos aprender a fazer um terrário. Um terrário, ele é um mini ecossistema onde todos os elementos eles interagem entre si. Portanto, nós podemos dizer que ele pode ser um experimento de observação, porque quando o nosso terrário estiver pronto, nós vamos visualizar como as plantas se comportam num ambiente fechado. E principalmente podemos ver também como acontece o ciclo da água, claro, num terrário fechado. Para esse terrário nós vamos precisar dos seguintes materiais: terra preta, cascalho, no caso são pedrinhas, areia, carvão vegetal, algumas cascas de árvores para enfeitar e principalmente mudas de plantinhas. Nós temos aqui algumas. Recipientes transparentes, no caso, dê preferência para usar vidros recicláveis, porque além de você economizar um dinheiro, você ainda ajuda a conservar o planeta. No caso, esse vidro aqui ele já não tinha mais utilidade aqui em casa. Pode ver que ele é meio velhinho, tá com a tampa um pouco arranhado, mas a gente vai arrumar alguma coisa para enfeitar, para deixar o nosso terrário bem bonitinho. E temos vidros de palmito também. Aí, no caso, os vidros eles precisam estar bem limpinhos para que depois que o terrário esteja pronto, não se propague nenhum tipo de fungo que altere o ecossistema. Eu também vou utilizar papel toalha para limpar o terrário. Alguns palitos de churrasco para auxiliar a gente a colocar as plantinhas. E uma colher para mim não fazer muita bagunça com a terra. Mas antes da gente iniciar a construção do nosso terrário, é importante a gente conhecer as características das nossas plantinhas. Nesse vaso aqui, nós vamos ter uma espécie de musgo. Os musgos, eles constituem a maior parte das plantas briófitas, que são plantas de pequeno porte e de estrutura simples, e não vão apresentar vasos condutores, flores ou sementes. Eles podem ser encontrados em quase todas as partes do mundo. Esse aqui eu coletei no quintal da minha casa. Algumas das suas características são que eles vivem em ambientes úmidos e sombreados. E eles podem crescer sobre diferentes substratos, como solo, rochas, troncos de árvores e até mesmo em paredes ou em calçadas, que no caso esse musgo aqui eu coletei da calçada de casa. Algumas espécies elas vão formar verdadeiros tapetes verdes e cobrir grandes áreas. O corpo do musgo ele é chamado de talo e é composto por 3 partes: rizoides, cauloide e filoides. Os rizoides eles fixam a planta ao substrato e absorvem a água e os sais minerais necessários para o desenvolvimento, portanto elas são plantinhas de pequeno porte. Os musgos eles não possuem uma estrutura de raiz verdadeiras. Os cauloides consistem em uma pequena haste de onde partem os filoides. E os filoides são estruturas responsáveis pela fotossíntese, representam as folhas do musgo. Essa aqui é a samambaia havaiana. As samambaias elas são plantas pertencentes ao grupo das pteridófitas, portanto possuem vasos condutores, o xilema e o floema. Nessas plantas, observa-se a presença das raízes, caules e folhas. As raízes elas atuam na fixação da planta ao substrato e na retirada de nutrientes e águas do solo. O caule vai ser a estrutura que garante a sustentação das folhas. Já as folhas estão relacionadas com a realização da fotossíntese. Essa planta ela necessita de água para que a fecundação ocorra. Devido a essa característica, encontramos as samambaias em locais mais úmidos. E nessa planta nós não vamos ter a presença de grão de pólen, sementes, flores ou frutos. E essas aqui são as populares suculentas. As suculentas, elas são aquelas plantinhas que acumulam água no caule ou nas folhas. Por causa dessa habilidade especial que elas têm, elas conseguem sobreviver em lugares muito secos, onde outras plantas normalmente não conseguiriam. Nós também temos os cactos, que também têm essas, digamos assim, essas características. No entanto, os cactos, eles desenvolveram a habilidade de criar espinhos em suas folhas, o que, além de ajudar a reter água, ajuda
eles a se protegerem de possíveis predadores. Agora que nós já sabemos um pouquinho das nossas plantinhas, nós vamos montar 2 terrários, simulando 2 tipos de ecossistema. Então nós vamos plantar a samambaia, que gosta de lugares úmidos, junto com o musgo em um terrário. E no outro nós vamos botar a suculenta e os cactos. Então vamos lá montar o nosso terrário. Para montar o nosso terrário nós vamos pegar um recipiente transparente, de preferência de vidro. Ele já está bem limpo, mas a gente vai passar de novo papel toalha para ter certeza que ele está bem limpinho. Agora ao fundo nós vamos acrescentar as pedras. Vamos adicionar agora a areia, porque além de decorativa, ela vai ajudar o nosso terrário a drenar a água. Sempre tomando cuidado para essa areia ela não cair no vidro, porque é interessante que ele fique bem limpinho para ficar bem bonito. Agora nós vamos adicionar o carvão vegetal, porque ele vai auxiliar a ajudar a conter os gases que podem se formar. Vou colocar uma camada dele. E agora vamos colocar a terra preparada para receber as nossas plantinhas. Cuidado quando colocar para não sujar as laterais do vidro. Pode ver que essa terra ela é rica em nutrientes. Tem até assim umas folhas se decompando. A gente vai tentar botar a terra para esconder o carvão. Agora a gente vai colocar as nossas mudas de planta. Como esse terrário esse aqui vai ser fechado, a gente vai colocar a samambaia e os musgos, porque são plantas que elas têm uma certa afinidade, já que as duas gostam de ambientes bem úmidos. Primeiramente vamos colocar a samambaia. Até porque ela tá assim, ela é uma mini samambaia, mas o tamanho dela tá um pouco grande, então tem que ser um vidro maior. Ela tá bem soltinha. Tomando cuidado para não machucar as raízes. Para tirar ela sem machucar as raízes dela. Podemos ver que as raízes dela estavam bem fundas, né? Aí vamos fazer o nosso buraquinho aqui. Vamos colocar ela bem no fundo, onde está a linha do vidro. Com muito cuidado na plantinha. Agora que com o palito de churrasco a gente conseguiu encaixar a samambaia, nós vamos colocar um pouquinho do substrato onde ela já estava plantada, que é ao redor, tentando não sujar muito o vidro, que é para ele ficar bonitinho. E aí vamos acrescentar agora as cascas de árvore para enfeitar. Com muito cuidado para não machucar a planta. E vamos plantar o musgo. O
tirar aqui, tentando não danificar ele. E nós vamos colocar ele por aqui. Ele pode ficar até por cima da casca da árvore, porque ele se adapta, né, ao ambiente. Agora é só apertar. A gente pode colocar algumas pedrinhas para enfeitar. Agora a gente vai limpar o vidro, porque eu sujei uma parte dele aqui. E aí, para ele ficar bonito, é importante que ele esteja bem limpinho, né? Então, pessoal, agora que o nosso terrário está quase pronto, a gente vai colocar a água, que no caso vai suprir as necessidades da planta aqui dentro. Como eu não sei ao certo qual a quantidade exata de água que tem que colocar, então eu acho que eu vou colocar menos do que eu deveria. Porque, tipo, se eu observar que a planta ela precisa de mais água, eu posso abrir o terrário e colocar mais um pouquinho. Então, é importante que ao adicionar água aqui, a gente tente não molhar as folhas da planta. Isso é uma tarefa difícil, então eu vou botar com o auxílio da colher. O ideal seria colocar com uma seringa, mas infelizmente eu não tenho uma seringa aqui, então vamos tentar usar a colher mesmo. Tentar não acertar as folhas da planta. Lembrando que como esse terrário está num recipiente transparente, não vai ser bacana você colocar para pegar sol lá fora, ele tem que receber luz indireta. Porque senão vai criar uma verdadeira estufa aqui dentro e vai acabar cozinhando as folhas da planta. Vamos só enxugar aqui o que melhorou. Acho que eu vou botar mais um pouquinho de água. Prontinho, o nosso terrário está pronto. Agora nós só vamos vedar. Vamos observar como as plantas vão se comportar durante esse período, certo? Agora eu vou fazer outro terrário nesse vidro aqui menor. Eu acredito que só vai caber essa suculenta, porque os cactos são um pouco grandes. Mas olha só, temos um filhotinho do cacto bem aqui. Tentar tirar ele para colocar nesse terrário. Como esse terrário vai ser de suculentas e cactos, nós vamos optar por deixar ele aberto, porque são plantas que precisam de muita luz e de vento. Então esse terrário aqui vai ser aberto. Mas é o mesmo esquema. Nós vamos colocar as pedras. Com cuidado para não quebrar o vidro. E a areia ela vai ajudar a drenar a água que fica no terrário. Então nós vamos adicionar a nossa plantinha, a suculenta. Vamos tentar encaixar ela aqui bem bonitinha, direitinho, para não dar problema. Vamos tentar tirar o filhotinho do cacto. Muito cuidado para não se furar agora. Então, conseguimos tirar. Vamos encaixar ele aqui com o auxílio do palito de churrasco. Vamos lá, encaixar ele direitinho.
vamos limpar, né? Que eu fiz uma sujeirinha aqui. E esse terrário ele vai ficar assim, ele vai ficar aberto por causa das características das plantas que eu falei pra vocês. E como ele é um terrário aberto, ele vai necessitar de mais regas. Então tem que regar regularmente, mas lembrando que isso aqui é um cacto e uma suculenta, então eles requerem água. Não vai ser necessário regar todos os dias. E agora vamos aguardar e observar. Daqui a alguns dias eu volto para mostrar para vocês como está o terrário fechado e o terrário aberto. E é só isso, pessoal. E aqui estão os nossos 2 terrários prontos. O terrário com a samambaia e o musgo. E o terrário com a suculenta e um cacto. Então, pessoal, já faz alguns dias que o terrário ficou pronto e eu vim trazer para vocês como é que ele está. A gente sabe que todos os seres vivos eles precisam de água e energia para sobreviver, inclusive as plantas. Mas as plantas elas são uma das únicas espécies capazes de fabricar seu próprio alimento para obter essa energia, que é o processo de fotossíntese. Ele ocorre sempre na presença da luz. Para isso, elas precisam capturar a luz, que pode ser natural ou artificial, o gás carbônico do ar e a água com sais minerais do solo. Produzem glicose e liberam oxigênio na atmosfera. As plantas, elas respiram, então elas vão utilizar essa energia metabolizada e elas captam o oxigênio do ar e liberam o gás carbônico e água para a atmosfera. Assim, elas são capazes de fazer trocas gasosas e sobreviver num recipiente fechado. Então, com o aumento da temperatura dentro do vidro, a água que foi colocada no terrário, ela evapora do solo e junta-se ao vapor d'água liberado na transpiração e respiração das plantas. E quando o vapor ele vai se acumular na tampa e paredes do terrário, ele volta ao estado líquido e a água escorre para a terra, como se fosse uma chuva que volta ao solo, irrigando novamente as plantas. Então, como vocês podem ver, deixa eu ver se eu consigo filmar melhor. A gente pode ver a água escorrendo pela parede do terrário. Então já aconteceu todo esse processo e a água está voltando ao solo. Assim as nossas plantinhas elas sempre vão ficar hidratadas, certo? E ao final o experimento deu certo. Através dele a gente pode ver como é que acontece o ciclo da água dentro do terrário. Porque a água ela é essencial para a vida das plantas. Então é só isso, pessoal.